Olá, eu sou a professora Adriane Riguchi e vim falar com vocês sobre o curso de formação de preços do Sebrae e como esse curso pode te ajudar a quantificar de uma maneira mais adequada os seus produtos, serviços, né? Para que sua empresa, seu negócio tenha uma vida financeira mais saudável, né? Nós sabemos que toda empresa, independente do seu tamanho, seja ela pequeno, médio ou grande porte, ela passa aí por vários momentos aí na sua trajetória e ela precisa aí a todo instante, né, ou de em tempos recalcular, né, o seu preço, aumentar a margem de lucro, diminuir a margem de lucros, fazer mais investimentos, mudar a matéria-prima, né, e a cada momento ela precisa aí quantificar, precisa calcular o seu preço aí para que ela tenha aí uma vantagem competitiva aí, né, com os seus concorrentes, né? Porque a gente sabe que as empresas, na verdade, é como se fosse uma onda, né? Então, muitas vezes elas estão em crescimento, estão bem, elas conseguem colocar uma margem de lucro um pouco maior, os seus clientes estão, né? Ela tem uma boa cartela de clientes, de repente acontece alguma coisa, novo concorrente entra na praça, novos produtos, os clientes vão mudando e ela cai, ela precisa se reinventar, né? Para ela continuar a crescer novamente, né? Ou tentar crescer novamente, senão ela morre. Então ela precisa estar sempre se reinventando. E a cada instante ela precisa recalcular esse preço, porque se ela não tiver um preço competitivo, uma das coisas que faz o cliente mudar de empresa, né, é o preço, não tem jeito. Então o cliente muitas vezes, não muitas vezes, né, a maioria das vezes ele quer qualidade e preço, é o custo-benefício. Se ele não vê que vale a pena pagar aquele valor por aquele produto ou serviço, ele não vai pagar. Então você precisa saber quantificar, saber olhar internamente quanto que você está cobrando e quanto seus concorrentes estão também praticando aí, né, os valores e produtos para que você consiga ter aí uma boa concorrência aí, né, consiga sobreviver a esse mercado competitivo, tá? Então, nesse curso de formação de preço, nós vamos passar aí tanto a parte conceitual, que são gastos, a importância da margem, o que é a margem de contribuição, como que faz a formação de preço em termos de cálculos, de fórmulas, qual a melhor maneira de fazer isso, ou qual a maneira mais eficiente, né, de fazer essa formação de preço, o que é ponto de equilíbrio, a necessidade de separar gastos pessoais do negócio. Então, a parte conceitual de tudo isso, como na parte prática também, vocês vão colocar a mão na massa e vão perceber aí que é possível fazer essa quantificação de maneira bem interessante, que vocês vão conseguir fazer aí de uma maneira rápida, tá? Uma das coisas assim que a gente vai trabalhar bastante nesse curso e que geralmente as pequenas empresas é bem difícil isso da gente conseguir num primeiro momento colocar em prática, mas depois que isso você consegue entender e perceber a importância, é a separação dos seus gastos pessoais dos seus gastos do negócio, né? Principalmente os MEIs, a MEI, como muitas vezes é familiar, então às vezes a pessoa não consegue separar. Eu preciso tirar alguma coisa do meu negócio para cobrir minhas despesas pessoais, mas eu não posso misturar, não posso colocar tudo dentro da mesma gaveta, né? Meus boletos pessoais, meus boletos da empresa e achar que aquilo tá certo, né? Ela até funciona num certo momento, mas se você realmente quer ter um crescimento, ter uma vida financeira saudável na sua empresa, isso não vai funcionar. Então a primeira coisa, uma das primeiras atividades que nós vamos fazer é separar, tá? Gastos fixos gastos pessoais dos gastos do negócio, tá? Depois a gente entender que gastos a gente pode estar dividindo, tá? Os gastos eles podem ser divididos entre custos e despesas, tá? O que tem a ver isso? A gente pode definir despesas como os gastos, né, fixos que você tem. Então, independente se você vendeu, se você trabalhou externamente, fez um serviço para um cliente, os seus gastos fixos, eles vão existir. Então, vamos supor que você tem um salão de cabeleireiro. Quais são os seus gastos fixos? Aluguel, água, luz, condomínio, são gastos que, independente se você tiver clientes no seu salão, você vai ter que pagar. Então, quando você vai quantificar o seu produto, o seu serviço, você tem que entender que dentro desse valor
né? Quando você fizer uma escova, uma pequena parcela, né, daquela escova vai ter que ser reservada para esses custos fixos, né? Essas despesas. Além dessas despesas fixas, né, esse custo, a gente tem os custos variáveis, que estão relacionados diretamente quando eu tenho um cliente. Então, quando eu tenho um cliente dentro do meu salão, eu vou gastar shampoo, né? Se eu for fazer uma escova, eu vou gastar um shampoo, vou gastar condicionador, eu vou gastar o leave-in, né? O olhinho que eu passo no cabelo. Então, essas despesas variáveis que estão relacionadas diretamente, se eu realmente tenho a minha venda, né? Seja do produto ou do serviço, são gastos variáveis. Então, quando eu for quantificar o meu produto, eu tenho que ter muito bem claro isso em termos de itens, em termos de valor, quanto que sai, por exemplo, fazer uma escova. Quanto de aluguel eu preciso tirar daquela escova que eu vou separar para o aluguel, que a gente chama de margem de contribuição, quanto que vai ser pro condomínio, né? Quanto que vai ser para a minha faxineira que vai toda semana. E quanto daquela escova vai para os gastos variáveis, para o shampoo, para o condicionador. Então, nessa fórmula que vocês vão aprender nesse curso, vocês vão conseguir fazer a identificação disso e aplicar uma fórmula para que essa margem que você coloca sobre o seu serviço cubra tanto os gastos variáveis como os fixos, tá? Isso é extremamente importante, tá? E entender também que a partir, que a gente chama de ponto de equilíbrio, a partir de qual momento realmente aquela entrada, aquele ponto que a gente chama de ponto de equilíbrio, a partir de qual momento o que eu estou recebendo, aquele faturamento, realmente é lucro. Então, eu tenho até um certo momento o faturamento cobrindo gastos fixos, gastos variáveis, e a partir do que eu chamo de ponto de equilíbrio, ele vai entrar e aquele valor vai ser para lucro. E esse lucro eu vou poder fazer diversos destinos. Eu posso tirar, né, para cobrir, para fazer um investimento, para fazer capital de giro, para retornar como investimento para a empresa, né? E dentro desses custos fixos, eu posso ter meu prolabore. Então, eu posso determinar a partir do meu custo fixo quanto que eu vou tirar para minhas despesas pessoais. Mas isso é um custo, né? Isso eu vou entrar como uma despesa, tá? Então, isso nós vamos aprender nesse curso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí do que nós vamos falar. Isso é um curso bem interessante, né? Que nós fazemos alguns cálculos, aprendemos algumas fórmulas, para que quando você fale, olha, eu quero ter 30% de margem sobre o meu produto, não basta aplicar 30% sobre o valor que você pagou em determinado item. Então, vamos supor, eu vendo essa caneta, para mim, o preço do custo dela é R$1, né? Não adianta aplicar 30% sobre essa caneta, porque além dessa caneta, eu uso essa bolsinha aqui, uma embalagem para entregar para o meu cliente. Então, o custo da minha caneta não é, né, o custo dessa caneta, não basta colocar 30% sobre a caneta, eu tenho que colocar 30% sobre a caneta mais a embalagem, né? E além disso, para eu vender essa caneta com essa embalagem, eu tenho meu custo fixo, que esses 30% também tem que cobrir, tá? Então, nós vamos aprender sobre isso, vocês vão ver que é bem interessante, é simples. No primeiro momento parece que assusta, mas é uma fórmula bem interessante que vocês vão aprender de maneira simplificada como aplicar e como realmente quantificar aí o seu produto, o seu serviço, para que você tenha uma margem capaz de dar conta tanto das suas despesas fixas como dos seus gastos variáveis e ainda conseguir tirar um prolabore aí para as suas despesas pessoais e a empresa conseguir ter uma vida financeira mais saudável. Tudo bem? Até mais, tchau!